Relicário de contos. Os três porquinhos coloridos. Era uma vez uma linda casa que ficava no alto de um morro. Nessa casa vivia uma família de porcos. Moravam lá a mamãe porca e seus três filhos porquinhos: o porquinho azul, o porquinho amarelo e o porquinho vermelho. Eles viveram muito felizes na casa durante um longo tempo. Com o passar do tempo, os porquinhos cresceram até que ficaram muito grandes. Por causa disso, mamãe porca ficou muito preocupada. A casa tinha ficado pequena para os porquinhos. Por isso, ela lhes disse: vocês logo terão que construir as suas próprias casinhas. E num belo dia de sol, os irmãos partiram. Os três porquinhos eram bem diferentes entre si. O porquinho caçula era o porquinho azul, e só pensava em tocar flauta e brincar pelos bosques. Sua fruta favorita era o mirtilo. Não gostava de trabalho pesado. O porquinho do meio era o porquinho amarelo. Ele gostava muito de comer banana e dormir. Por isso, preferia passar seus dias relaxando embaixo das árvores, ao invés de trabalhar. Já o porquinho mais velho era o porquinho vermelho. Ele adorava comer maçã. E era muito trabalhador. Ele sabia que primeiro devemos cumprir com nossas responsabilidades, para depois aproveitar o dia. Cada porquinho construiu uma casinha para si. Assim como os porquinhos, as casinhas eram bem diferentes umas das outras. E de suas cores favoritas também. O porquinho azul não quis perder muito tempo trabalhando na sua casa. Também não quis machucar as suas mãos, porque gostava muito de tocar flauta. Por isso, resolveu construir uma casa de palha. Ela ficou pronta em pouco tempo. Depois pintou sua casa de azul. E logo ele pôde brincar e tocar a sua flauta pelos bosques. O porquinho amarelo também não quis perder muito tempo trabalhando. Ele encontrou uma região com muitas árvores e resolveu usá-las para fazer a sua casa. Logo a sua casa de madeira estava pronta. E ele pintou de amarelo. Depois, ele estava livre para cochilar na rede, que ele colocou em sua varanda. O porquinho vermelho, porém, sabia que ter uma casa forte e segura era muito importante. Por isso, resolveu construir sua casa de tijolos. Construir a casa deu muito trabalho, e demorou muito tempo. Mas o porquinho ficou feliz com o resultado. Quando terminou, pintou sua casa de vermelho. Os porquinhos viveram felizes em suas novas casinhas por um bom tempo. Mas, certo dia, um viajante passou ali perto. Era um lobo. Ele estava com muita fome e havia descoberto que os porquinhos viviam nas redondezas. Por isso, decidiu procurá-los. Depois de muito procurar, enfim, o lobo encontrou a casa de palha do porquinho azul. Ele foi até a porta do porquinho e disse: porquinho azul, estou com fome. Deixe-me entrar, ou essa casa vou derrubar. O porquinho azul, que não era bobo, não abriu a porta. Furioso, o lobo deu um sopro forte. A casa era muito leve, e voou pelos ares. O porquinho, assustado, saiu correndo para a casa do porquinho amarelo. O porquinho azul conseguiu chegar a salvo na casa de seu irmão, porquinho amarelo. Rápido! Feche a porta que o lobo está vindo! Disse o porquinho azul, apavorado. O lobo chegou logo em seguida. Quando estava próximo à entrada da casa de madeira, bateu na porta com força, e disse: Por
Porquinhos, porquinhos, estou com fome. Me deixem entrar ou essa casa vou derrubar. Os porquinhos não abriram a porta. O lobo então começou a soprar. Soprou uma vez, e a casa balançou, mas resistiu. Soprou uma segunda vez, e a casa amarela de madeira foi arrastada, quebrando-se logo em seguida. O porquinho azul e o porquinho amarelo correram para a casa do porquinho vermelho e conseguiram chegar antes que o lobo. O porquinho vermelho os recebeu e fechou a porta. Assim que o lobo chegou na casa, disse: Porquinhos, porquinhos, estou com fome. Me deixem entrar ou essa casa vou derrubar. Mas os porquinhos não abriram a porta. Ele começou a soprar novamente. Soprou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas não adiantava. O lobo não conseguiu mover nem um tijolo da casa do porquinho vermelho. Ela estava muito bem construída. Foi aí que o lobo teve uma ideia. Ele resolveu subir no telhado da casa, para então descer pela chaminé. Mas o porquinho vermelho era mais esperto que o lobo. Quando escutou os passos no telhado, o porquinho vermelho pegou uma panela com água quente e colocou embaixo da chaminé. Quando o lobo desceu pela chaminé, caiu direto na panela e queimou o seu rabo. A dor foi tão grande que ele saiu voando pela chaminé. Os porquinhos comemoraram, agora estavam livres do lobo. No fim, todos os porquinhos entenderam a importância de ter uma casa forte e segura. O porquinho vermelho ajudou seus irmãos a construírem suas casinhas de tijolos. E quando ficaram prontas, pintaram suas casas de suas cores favoritas. Depois, convidaram a mamãe porca para festejar. A mamãe porca ficou muito orgulhosa de ver que seus filhos haviam aprendido uma valiosa lição. E a família de porquinhos coloridos viveu muito feliz. Cada um na sua casinha forte e resistente. Relicário de contos. Os 3 lobinhos e o porco mau. Era uma vez 3 lobinhos de pelos macios e rabos peludos que viviam com sua mãe. O primeiro era azul, o segundo era amarelo e o terceiro era vermelho. Um dia, a mãe chamou os 3 lobinhos à sua volta e disse: Meus filhos, é hora de vocês saírem pelo mundo. Vão e construam uma casa para vocês. Mas, cuidado com o porco mau. Os 3 lobinhos disseram: Não se preocupe, mamãe, nós ficaremos de olho. Eles saíram e encontraram uma canguru que estava empurrando um carrinho de mão cheio de tijolos. Então, perguntaram: Por favor, você pode nos dar alguns desses tijolos? A canguru deu-lhes um monte de tijolos. Então, os 3 lobinhos construíram uma casa. No dia seguinte, o porco mau veio andando pela estrada e viu a casa de tijolos que os 3 lobinhos tinham construído. Os pequenos estavam no jardim brincando. Quando viram o porco mau chegando, correram para dentro da casa e trancaram a porta. O porco bateu na porta e grunhiu: Lobinhos, lobinhos, deixem-me entrar. Os 3 lobinhos disseram: Não, não e não. Não o deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. O porco disse: Então, eu vou soprar e vou bufar, e vou derrubar a sua casa. E ele soprou e bufou, bufou e soprou,
mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar sua marreta e destruiu a casa toda. Os 3 lobinhos mal conseguiram escapar antes que as paredes se desmanchassem. Eles ficaram apavorados e disseram: Vamos ter que construir uma casa mais forte. Nesse momento, eles viram um castor que estava misturando concreto numa betoneira. E perguntaram: Por favor, você pode nos dar um pouco desse concreto? O castor lhes deu baldes e baldes cheios de concreto. Então, os 3 lobinhos construíram sua casa de concreto. Mal eles tinham terminado, e lá veio o porco mau, andando pela estrada. Então, ele viu a casa de concreto que os 3 lobinhos tinham construído. Eles estavam jogando peteca no quintal, quando viram o porco mau se aproximando. Correram para dentro da casa, e trancaram a porta. O porco mau tocou a campainha, e disse: Lobinhos apavorados, deixem-me entrar. Os 3 lobinhos disseram: Não, não e não. Não o deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. O porco disse: Então, eu vou soprar e vou bufar, e vou derrubar a sua casa. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas, não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar sua britadeira e destruiu a casa. Os 3 lobinhos conseguiram escapar, mas seus queixos não paravam de tremer. Como tinham muita força de vontade, eles disseram: Vamos construir uma casa mais forte ainda. Nesse momento, eles viram um caminhão se aproximando, carregado de arame farpado, barras de ferro, placas de aço e cadeado de metal. Os 3 lobinhos perguntaram ao rinoceronte, que dirigia o caminhão: Por favor, você nos dá um pouco de arame farpado, algumas barras de ferro, placas de aço e uns cadeados de metal? O rinoceronte deu-lhes tudo o que tinham pedido. E deu-lhes também algumas correntes de ferro reforçadas, pois ele era um rinoceronte muito bondoso. Então, os 3 lobinhos construíram uma casa super reforçada. Era a casa mais sólida e segura que se podia imaginar. Eles se sentiram muito tranquilos e absolutamente a salvo. No dia seguinte, o porco mau veio pela estrada, espiar como sempre. Os 3 lobinhos estavam brincando de amarelinha no quintal. Quando eles viram o porco mau vindo, correram para dentro da casa, fecharam a porta e trancaram os 67 cadeados. O porco apertou a campainha do portão eletrônico, e disse: Lobinhos apavorados de queixos trêmulos, deixem-me entrar. Os 3 lobinhos disseram: Não, não e não. Não o deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. O porco disse: Então, eu vou soprar e vou bufar, e vou derrubar a sua casa. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas, não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele trouxe um pouco de dinamite, encostou-a na parede da casa, acendeu o pavio, e a casa explodiu. Os lobinhos conseguiram escapar com seus rabinhos peludos chamuscados. Eles pensaram e disseram: Há algo de errado com nossos materiais de construção. Temos que tentar alguma coisa diferente. Mas, o quê? Nesse momento, eles viram um flamingo empurrando um carrinho de mão, cheio de flores, e perguntaram: Por favor, você nos dá um pouco dessas flores?
Então, o flamingo lhes deu um monte de flores. Uma parede era de cravos, uma de lírios, a outra era de rosas, e a última era de flores de cerejeira. O teto era de girassóis, e o chão, um tapete de margaridas. Havia vitórias régias na banheira, e copos de leite na geladeira. E os lobinhos construíram sua casa de flores. Era uma casa meio frágil, que balançava com o vento, mas era muito linda, com cheirinho de eucalipto. No dia seguinte, lá veio o porco mau pela estrada, e viu a casa de flores que os lobinhos tinham construído. Ele tocou a flor de sino, e disse: Lobinhos apavorados de queixos trêmulos e rabinhos chamuscados, deixem-me entrar. Os lobinhos disseram: Não, não e não. Não o deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. O porco disse: Então, eu vou soprar e vou bufar, e vou derrubar a sua casa. Mas, ao respirar profundamente, preparando-se para soprar e bufar, ele sentiu o aroma suave das flores. Era fantástico. E porque o aroma deixou-o sem fôlego, o porco respirou novamente, e mais uma vez ainda. Em vez de soprar e bufar, ele começou a aspirar. E aspirou cada vez mais profundamente, até ficar inebriado com o perfume das flores. Seu coração amoleceu, e ele compreendeu como havia sido mal no passado. Em outras palavras, ele tornou-se um pouco bom. E começou a cantar, e a dançar uma tarentela. A princípio, os 3 lobinhos ficaram um pouco preocupados, pensando que pudesse ser um truque. Mas logo perceberam que o porco tinha se transformado mesmo. Então, correram para fora da casa. Eles se apresentaram ao porco e começaram a brincar com ele. Primeiro, brincaram de esconde-esconde. E depois, de bobinho. Quando se cansaram, convidaram o porco para entrar em sua casa. E ofereceram-lhe chá chinês, morangos e framboesas. E convidaram-no a ficar com eles o tempo que quisesse. O porco aceitou. E todos viveram felizes para sempre. Relicário de contos. Os 3 porquinhos malvados e o lobo bom. Era uma vez uma mamãe porca que vivia com seus 3 filhos em uma pequenina casa. Os porquinhos eram muito travessos e sempre deixavam sua mãe estressada. Eles eram tão malvados que gostavam de machucar os gatinhos que apareciam perto de casa. Eles também jogavam pedras nos passarinhos e borboletas. Na escola, não obedeciam nem respeitavam a professora. E batiam nos coleguinhas. Um dia, a mamãe disse: Meus filhos, vocês são muito arteiros, mas vocês já estão bem grandinhos e está na hora de vocês se mudarem e cuidarem de si mesmos. Então, eles fizeram suas malas e foram embora de casa em busca de seus novos lares. Eles eram tão mal criados que nem se despediram da mamãe porca. Um dia, eles irão aprender. O primeiro porquinho encontrou uma casa antiga, perto de um rio. Era a casa de um coelho, mas ele não estava no momento.
O porquinho malvado resolveu invadir a casa e se apropriar dela. Quando o coelho chegou, o porquinho não deixou ele entrar. Saia daqui! Essa casa agora é minha! Então, ele resolveu ir falar com o lobo bom, que era o responsável pela ordem e pela paz na floresta. Lobo bom, você precisa me ajudar. Um porquinho muito malvado invadiu a minha casa e não quer mais sair de lá. Ele disse que minha casa agora é dele. Por favor, me ajude a resolver essa situação. Então o lobo disse: Claro que ajudo, meu amigo coelho. Deve ter acontecido algum mal-entendido. Mas pode deixar, que vou lá agora mesmo, para conversar com esse porquinho. Ele não deve ser tão malvado assim. O lobo bom foi conversar com o porquinho malvado, que tinha invadido a casa do coelho. Olá, tem alguém em casa? Perguntou o lobo. O porquinho logo apareceu para saber quem estava lhe perturbando. Cai fora! Nem pensar que vou deixar um lobo entrar. Se você encostar uma pata na minha casa, eu vou chutá-lo daqui. O lobo percebeu que o porquinho não queria conversar e resolveu voltar outra hora. Enquanto isso, o segundo porquinho encontrou uma casa na árvore. Era a casa de um macaco, mas ele não estava no momento. O porquinho malvado resolveu invadir a casa e se apropriar dela. Quando o macaco chegou, o porquinho não deixou ele entrar. Saia daqui! Essa casa agora é minha! O macaco se assustou e também resolveu pedir ajuda para o lobo bom. Lobo bom, você precisa me ajudar. Um porquinho muito malvado invadiu a minha casa e não quer mais sair de lá. Ele disse que minha casa agora é dele. Por favor, me ajude a resolver essa situação. Então o lobo disse: De novo, que coincidência! Aconteceu a mesma coisa com a casa do coelho. Vou tentar conversar com esse porquinho também. Espero conseguir resolver logo. O lobo bom foi conversar com o porquinho malvado, que tinha invadido a casa do macaco. Olá, tem alguém em casa? Perguntou o lobo. O porquinho logo apareceu para saber quem estava lhe perturbando. Cai fora! Nem pensar que vou deixar um lobo entrar. Se você encostar uma pata na minha casa, eu vou chutá-lo daqui. O lobo percebeu que o porquinho não queria conversar e resolveu voltar outra hora. Enquanto isso, o terceiro porquinho encontrou uma casa de bambu. Era a casa de um panda, mas ele não estava no momento. O porquinho malvado resolveu invadir a casa e se apropriar dela. Quando o panda chegou, o porquinho não deixou ele entrar. Saia daqui! Essa casa agora é minha! O panda se assustou. Não esperava que tivesse alguém em sua casa. Ele ficou sem saber o que fazer e resolveu pedir ajuda para o lobo bom. Quando o panda chegou lá, o coelho e o macaco ainda estavam esperando uma solução também. Lobo bom, você precisa me ajudar. Um porquinho muito malvado invadiu a minha casa e não quer mais sair de lá. Ele disse que minha casa agora é dele. Por favor, me ajude a resolver essa situação. Meu amigo panda, essa situação é muito complicada. Esse já é o terceiro porquinho que invadiu uma casa aqui na floresta. Mesmo assim, eu vou tentar conversar com ele. O lobo bom foi tentar conversar com o porquinho malvado, que tinha invadido a casa do panda. Olá, tem alguém em casa? Perguntou o lobo. O porquinho logo apareceu para saber quem estava lhe perturbando. Cai fora! Nem pensar que vou deixar um lobo entrar. Se você encostar uma pata na minha casa, eu vou chutá-lo daqui. O lobo percebeu que o porquinho não queria conversar e resolveu voltar outra hora.
O coelho, o macaco e o panda estavam ansiosos esperando para saber se o lobo bom tinha conseguido resolver. O lobo chegou e disse: Meus amigos, gostaria muito de ter conseguido resolver tudo na paz, mas infelizmente não quiseram nem conversar. Mas não se preocupem, na vida não é preciso se vingar de ninguém. O mal por si mesmo se destrói. Quando anoiteceu, o lobo bom chamou seus amigos para acampar, já que estavam sem casa. Eles se divertiram muito. No dia seguinte, os porquinhos malvados tiveram problemas. Estavam com fome e não tinham nada para comer. Eles se encontraram e não sabiam o que fazer. Os três estavam tristes e com muita fome. Eles não estavam mais tão malvados. Mas eles sabiam que precisavam de ajuda. Então, se arrependeram de terem sido tão malvados esse tempo todo. Pois agora estavam sozinhos, ninguém queria ficar perto deles, porque eram muito malvados. Resolveram procurar os animais, pedir desculpas e recomeçar. Quando os porquinhos chegaram, os animais ficaram com medo. Pensaram que eles queriam mais confusão. Mas os porquinhos disseram que estavam arrependidos, pediram perdão pelas suas atitudes erradas, e prometeram que nunca mais seriam malvados. Disseram também que não tinham onde morar, e não tinham o que comer. Então, o lobo disse: Que bom que vocês reconhecem que erraram. Admitir que errou é o início da mudança. E se vocês precisam de ajuda, vieram ao lugar certo. Aqui na floresta, nós ajudamos uns aos outros, e assim vivemos em paz e harmonia. O coelho, o macaco e o panda estavam muito felizes por terem suas casas de volta. O lobo bom foi mostrar para os três porquinhos onde poderiam encontrar árvores frutíferas. E assim, poderiam comer as frutas de qualquer árvore e não teriam mais fome. Depois, os animais ajudaram a construir 3 casas para os 3 porquinhos. E convidaram a mamãe porca para conhecer seus novos lares. A mamãe porca ficou muito orgulhosa e feliz. Eles viveram muito felizes na floresta. E nunca mais foram malvados com ninguém. Relicário de Os 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que moravam com a mãe no meio de um bosque. Um belo dia, os irmãos resolveram viver sozinhos, pois já estavam bem grandinhos e independentes. A mãe, preocupada, os aconselhou: Filhos, o lobo mau vive na floresta. Por isso, construam suas casas com muito zelo, porque eu não estarei com vocês para protegê-los. Os porquinhos a escutaram com atenção. Logo em seguida, arrumaram suas roupas em uma trouxinha. Pegaram um pouco de comida e partiram em busca de um lugar seguro, onde ergueriam seus novos lares. Joãozinho decidiu que sua casa ficaria perto de um lago. Ela seria de palha. Dessa forma, sobraria muito mais tempo para brincar e pescar. Luizinho, o filho do meio, preferiu que sua residência fosse de madeira e ficasse próxima à montanha. Assim, ele teria folga para se divertir e admirar o pôr do sol.
Zezinho, o mais velho, resolveu edificar com pedras, perto das árvores, sua moradia. E isso porque ele não se esqueceu do conselho de sua mãe. Zezinho sabia que gastaria mais tempo para fazer sua casa e que durante um bom período ficaria afastado das brincadeiras. Mas ele sabia também que só assim ele estaria seguro contra o lobo mau. Após alguns dias, as casas de Joãozinho e Luizinho estavam prontas, ao passo que a de Zezinho ainda exigiria muito trabalho pela frente. Vamos brincar, Zezinho! Disseram os irmãos. Dentro da floresta temos vários amigos e muita diversão. Não posso. Tenho que terminar minha casa. Finalmente, em uma manhã ensolarada, a residência de pedra estava pronta, toda bem acabada, e Zezinho já poderia se juntar aos seus irmãos nas brincadeiras. Divertindo-se, eles adentraram a floresta. De repente, um lobo saltou de trás de uma árvore. Bom dia, porquinhos gordinhos. Que tal eu transformar vocês em uma deliciosa sopa de feijão fradinho? Se preferirem, posso cozinhá-los enroladinhos. Veja lá como for, minha fome vai acabar rapidinho. Assustados, os irmãos correram cada um para seu lar. O lobo mau foi atrás, aproximando-se primeiro da casa de palha. Venha cá, porquinho. Estou faminto. Se não sair, irei assoprar suas paredes. Não saio. Minha casa é resistente. Então, o lobo mau soprou. Não foi necessário fazer muito esforço para que as palhas todas voassem pelos ares. Joãozinho correu para a casa de seu irmão do meio e o lobo foi atrás. 2 porquinhos são mais saborosos. Abram a porta, ou vou derrubar tudo. Meu lar é vigoroso! Gritava Luizinho. O lobo soprou e soprou. Na terceira vez, todas as madeiras caíram no chão e os 2 porquinhos correram para a casa do irmão mais velho. 3 porquinhos gordinhos são bem mais apetitosos. Saiam agora, sem demora, ou vou destruir esta habitação. Pode entrar, lobo mau. Minha moradia é resistente, toda feita de pedra. O lobo encheu o peito de ar e deu um longo sopro. A casa nem se mexeu. Novamente, ele encheu seus pulmões de ar e fez uma verdadeira ventania. As paredes não se moveram. Ele insistiu outra vez, mas nada aconteceu. E agora? Disse o lobo. Então, o malvado teve uma ideia. Vou subir o telhado e entrar na casa pela chaminé. Ouvindo o barulho no teto, os porquinhos colocaram fogo na lareira, fazendo com que as labaredas queimassem o rabo do lobo. Uivando de dor, o lobo correu pela floresta. Em pouco tempo, já estava muito, mas muito distante. Joãozinho e Luizinho abraçaram Zezinho, que lhes ensinou uma importante lição. É preciso sempre obedecer os conselhos da mamãe.